meus amigos, boa noite a todos, como é que vocês estão? Nós vamos gravar esse vídeo rapidinho, que vai começar o nosso culto no lar agora. E eu queria trazer algo para vocês que tocou muito ao meu coração e tirou algumas dúvidas que eu tinha comigo mesmo. Mas antes disso eu queria comentar um pouquinho novamente sobre o coronavírus. Meu Deus, eu não aguento mais falar sobre o coronavírus, mas ainda nos dias atuais eu vejo muitos cristãos com medo, aterrorizados com o coronavírus, sobre os efeitos do coronavírus. Mas, meus amigos, nós não podemos ter esse medo como estão tendo hoje. Nós não podemos estar aterrorizados como alguns cristãos estão vivendo hoje. Nós precisamos tomar as devidas precauções, nós precisamos tomar todos os cuidados, mas não ficar aterrorizados. Você não pode ficar com muito medo, muita preocupação, você tem que confiar em Deus. Amém? Lá no Egito, como descreve em Êxodo, capítulo 11 e 12, as pragas do Egito, aquelas pragas não foram para aterrorizar o povo de Deus, foi para trazer libertação e não para trazer medo, entendeu? Então é isso que você tem que ter na sua mente. Toma os devidos cuidados, mas não fica aterrorizado. As pessoas estão, meu Deus, com muito medo. Confia no seu Deus, confia em Jeová. Esse Deus nosso não é o Deus que ajudou a construir as pirâmides, não é Horus, não são aqueles deuses Osíris, é o Deus Jeová, o Criador de todas as coisas, o Senhor. Esse é o nosso Deus que nós precisamos seguir, precisamos ter fé e acreditar nele, porque ele está no controle de todas as coisas, amém? Então não tenha medo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos, mas eu queria estar falando um pouco sobre essa passagem que Paulo descreve, porque trata sobre os judeus e os não judeus. No início, eu confesso a vocês que eu tinha essa dúvida, meu Deus, mas se aquele povo foi o povo escolhido por Deus e nós que estamos totalmente longe deles, como é que teve essa ligação? E aí eu lendo essa carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, eu pude compreender como foi que deu essa junção entre o povo escolhido lá de Israel e nós estamos longe, né? E que acabamos nos unindo, se tornando um único povo. Aqui fala assim, Paulo, capítulo 2, versículo 11, acompanha aí. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus. Agora vai lá no versículo 13, olha o que ele fala aqui. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Olha que interessante. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus e os não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos que formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Olha que interessante. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental deste edifício é o próprio Cristo Jesus. Olha que interessante. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês, também unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Olha que interessante. Então, se você também tem essa dúvida, ou teve, como eu também tive essa dúvida, como foi que teve essa ligação entre nós, os não-judeus, com eles, o povo escolhido por Deus, Paulo descreve isso, porque foi através da morte
do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos uniu. Então nós somos um povo só, o povo escolhido por Deus, o povo amado por Deus. Amém? Essa foi a reflexão que eu trouxe esta noite para vocês. E não esqueçam, não fiquem apavorados pelas coisas que estão acontecendo na sociedade, porque nós servimos a um Deus, Jeová, o Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Agora tome os devidos cuidados. Deus abençoe vocês. E leiam Efésios capítulo 1 e 2. Vocês vão ver que coisa maravilhosa. Muito bom esta passagem, esses 2 capítulos. Leiam Efésios capítulo 1 e 2. Pode ler e preste atenção em cada palavrinha, nos mínimos detalhes, e vocês vão ver quão maravilhoso é esses 2 capítulos. Amém? Deus abençoe vocês.